Tarcísio arregou. Tarcísio foi lá pedir pinico, foi lá pedir a bênção para o Xandão. É exatamente isso que a coluna do Mário Sabino no Metrópolis está dizendo. Está dizendo que o Tarcísio foi lá fazer um beijamão pro Xandão depois de ter dito que ninguém mais aguentava a tirania de Alexandre de Moraes, né? E agora parece que foi lá pedir pinico, né? Então vamos ver aqui a matéria, né? A coluna do Mário Sabino que dá mais detalhes aí sobre esse beija-pés aqui do Tarcísio pro Xandão. Olha essa imagem bonitinha aqui dos dois, né? Sorridentes, no maior papo amigo. O Brasil é um tédio. Bom, eu não sei. Eu não acho o Brasil um tédio, pelo contrário, eu acho o Brasil bem animado, né? Somos muito previsíveis, embora nos achemos muito surpreendentes e gostemos de dizer que o país não é para amadores e coisa e tal. Estou falando de Tarcísio de Freitas. Bom, para mim o Brasil é muito animado. Eu, particularmente aqui, sempre me surpreendo diariamente com as notícias que eu vejo e que eu repercuto aqui. Um dia depois dele dizer na Avenida Paulista, com aquela indignação de comício, que ninguém mais aguenta a tirania de um ministro como Alexandre de Moraes, escrevi que a cena embutia cálculo e que ninguém no STF deveria ficar muito bravo, porque Tarcísio estava jogando para a plateia bolsonarista. Não foi exatamente com essas palavras aqui que o Mauro Sabino disse, né? Mas enfim, né? Assim, quem tem uma visão mais macro da coisa, né? Quem não fica tão bitolado para um lado ou para outro, percebeu ali que o Tarcísio não estava natural aquela fala dele. Não faz nem parte ali da personalidade do Tarcísio ficar atacando ministros do STF. É diferente do Bolsonaro quando ele era presidente, é diferente do Silas Malafaia, né, que vai lá para os comícios e fica toda hora metendo pau em político, em ministro, né? O Tarcísio nunca fez isso. A vida inteira ele sempre tentou evitar ficar tendo embates diretos com as pessoas, né? Então é claro que quando ele fez isso aqui com o negócio do Alexandre de Moraes, pelo menos assim, para quem acompanha de fora, estava muito nítido que era algo ali forçado e que ele estava ali pagando um pedágio ali pro Bolsonaro, pra galera bolsonarista, né? Porque ele estava sendo muito cobrado. Pô, pera lá, como assim? Você fica aqui toda hora participando dos nossos comícios, fica toda hora participando das nossas manifestações e você não fala mal do STF, você não defende o Bolsonaro de uma maneira mais enfática? Então tava uma pressão muito grande ali pro Tarcísio se posicionar, né? E foi o que ele acabou fazendo ali naquele evento lá da Paulista, onde ele falou essa frase aí de que ninguém mais aguentava a tirania do Xandão, né? Então ele acabou pagando esse pedágio aí pra galera bolsonarista. 2 meses depois, e foi lá, temos o governador de São Paulo se reaproximando do perdão do Supremo para pedir perdão. Pequei, né? O famoso pedir pinico, né? Pinico, senhor, me perdoa, me desculpa, né? Pelo amor de Deus, cometi um vacilo. O famoso errei, fui moleque. Tarcísio chegou pro Xandão e deve ter falado isso, né? Errei, fui moleque, né? E foi lá pedir desculpas. Como noticiou na semana passada o colega do site Igor Gadelha, Tarcísio almoçou em Brasília com Gilmar Mendes, né, que é parça ali do Xandão, né? A gente sabe ali que os dois são um encarne ali dentro do STF. Gilmar Mendes, que é um dos ministros que externaram a sua braveza com a fala do governador, né? O Gilmar ele chegou lá a dar uma entrevista falando que realmente ali o Tarcísio mandou mal, né? Eu acho que, se não me engano, na época eu gravei um vídeo falando aí sobre essa fala do Gilmar Mendes, né? Ontem, a jornalista Bela Megali trouxe a informação de que Tarcísio desculpou-se diretamente com o Xandão, embora não tenha tornado a desculpa dele pública, né? Até porque ele sabe que se ele tornasse público ia pegar mal, né? Ele falou aquilo lá para ficar bem com a galera bolsonarista, ele sabe que se ele chegasse em público e falasse que foi lá pedir pinico pro Xandão, que ele ia se queimar de vez aí com os bolsonaristas, né? Então por isso que ele tentou fazer ali mais reservado, né, mais escondido. Em conversas sobre a sua manifestação, Tarcísio disse a interlocutores que não fez uma crítica ao ministro de forma premeditada, mas deixou claro que se sentia pressionado pela base bolsonarista que cobrava uma posição mais enfática
contra o STF às vésperas do julgamento que condenaria Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Lembrando que essa manifestação do Tarcísio realmente foi ali, se eu não me engano, acho que alguns dias ou algumas semanas antes do julgamento do Bolsonaro, né? Então eles achavam que se o Tarcísio pressionar, talvez pode dar um susto aí na galera do STF. Eles já sabiam, né, que o Tarcísio é muito amigo, ou pelo menos tem uma relação próxima, né, com o Gilmar Mendes, com o Xandão, né? Então eles pensaram, bom, se o Tarcísio pressionar, pode ser que gere algum resultado. Como a gente viu, não gerou resultado nenhum na condenação do Bolsonaro e ainda queimou o filme do Tarcísio no STF, que é algo que agora ele está tentando aí consertar, está tentando resolver. De acordo com a jornalista, o governador também afirmou, imagina-se que aos mesmos interlocutores, né? Aqui não está dizendo quem são esses interlocutores, que ele estava ciente dos riscos de se indispor com a corte, mas calculou que conseguiria reconstruir as pontes com os ministros com mais facilidade do que se recompor com o bolsonarismo, né? É claro, porque aqui com os ministros, né? Vamos marcar um jantar, vamos bater um papo, então, a gente pode resolver isso daqui de uma maneira mais discreta, né? Agora com o bolsonarismo ficaria feio o negócio, né? Se ele realmente ali fosse a público e continuasse em cima do muro, ele ia ficar cada vez mais queimado aqui com os bolsonaristas e ele ia ter muita dificuldade para se cacifar como o candidato da direita, ou mesmo, né, para ter o apoio dos bolsonaristas para uma reeleição ao governo do estado, que eu acho que é o caminho mais provável para ele nesse momento. Parece que cada vez mais a candidatura Tarcísio está subindo no telhado para presidente, né? O Lula está conseguindo reverter muito ali a sua popularidade, né? Tá crescendo muito e ao mesmo tempo o Tarcísio vem se queimando bastante aí nos últimos tempos, né? Então tá meio difícil de achar que o Tarcísio vai querer se arriscar aqui para uma eleição onde tem grandes chances dele perder. Acho que provavelmente ele vai querer ficar ali para disputar a reeleição em São Paulo, que é uma eleição que ele tem como praticamente ganha. E talvez em 2030, sem o Lula, aí ele se arrisque aí com mais chances de vencer. Bom, se tudo é verdade, então foi mentira da parte do Tarcísio. Mentira é forte? Está bem, tudo foi teatro então, já que era óbvio que o pedido de desculpas a Xandão iria vir ao público. Estaria o governador apostando que com a prisão inevitável de Bolsonaro, a base bolsonarista vai rachar, não vai mais ser tão bolsonarista assim para julgar o Tarcísio como um traidor? Ou que a base bolsonarista jogou a toalha? A outra pergunta, que decorre naturalmente da primeira, é se Tarcísio desistiu de empenhar-se em favor da anistia ampla no seu projeto de se mostrar um homem da direita moderada ou da direita permitida, para usar a expressão dos seus detratores. Para mim, tanto faz. Os brasileiros que se entendam ou se desentendam da forma que quiserem. O que deixo registrado é que temos mais um político com convicção que muda conforme a direção do vento e que, portanto, não pode ser considerada como tal, seja na sua benignidade ou na sua malignidade. Bom, isso aqui acho que é uma coisa muito clara, né? O Tarcísio é um cara que dança conforme a tempestade, assim como vários outros bolsonaristas, tá? Se você for ver aí Nicolas, Cleitinho, muitas vezes até o próprio Bolsonaro, tá? Até o próprio Bolsonaro, muitas vezes ali, a convicção dele muda de acordo com o vento, né? Para quem não lembra, em 2018, ali na campanha eleitoral, cara, eu vou governar sozinho, dane-se centrão, né, lembra o general Heleno lá, né? Se gritar, pega ladrão, não fica um no centrão, né? Na época. E depois o Bolsonaro ali se desdizendo, dizendo que ele era o centrão, que ele era do centrão, enfim, né? Então, assim, é uma característica da direita bolsonarista não ser firme na sua palavra. E essa é a grande diferença, infelizmente, é o que eu acho que faz muitas vezes a direita ficar levando um pau da esquerda. Porque a esquerda, com todos os vícios, com todos os problemas que a esquerda tenha, mas a esquerda ela sempre defende a mesma coisa. Pode até ser impopular, pode até desagradar boa parte da população, mas a esquerda sempre defende os mesmos absurdos. Defende Maduro, defende Venezuela, defende traficante, defende um monte de coisa, mas cara, eles são coerentes. Agora a direita, cada hora dança para um lado, cada hora defende uma coisa, e aí realmente fica esse negócio aqui que você não consegue saber realmente o que os caras são de verdade, o que eles defendem de verdade, porque não tem uma pauta definida. E é por isso que a gente tem aí a esquerda dominando sempre o poder e a direita só
tomando no toba. Então eles precisam acordar para a vida e entender que, cara, tem certos momentos em que você precisa ser homem, você precisa ter coragem, você precisa ter posições definidas e você precisa defender elas, mesmo que em certos momentos seja impopular, mesmo que em certos momentos aí você vá se lascar, mas você precisa ser firme. No caso do Tarcísio, das duas uma, ou ele tinha que ser homem e falar, cara, não vou bater de frente com o Supremo porque eu não quero fazer isso, quero realmente ficar aqui no muro, ou já que decidiu, né, cara, vou bater de frente com o Supremo, tem que se manter como homem até o final, cara, decidi que o Supremo é o meu inimigo, vou bater de frente com eles até o fim, mesmo que isso custe para mim a campanha, eleições de 2016, de 2026, mesmo que isso possa me trazer problemas com o judiciário, mas, cara, você tem que ser homem, você tem que ser firme, né? Você tem que manter, honrar a sua palavra, né? É exatamente isso que falta. Não só no Tarcísio. O Tarcísio ele é a cara mais evidente do negócio, mas isso também falta em toda a direita bolsonarista e é por isso que a direita bolsonarista só tem tomado na tarraqueta desde 2022. Então, a crítica do Mauro Sabino eu vejo que é uma crítica pertinente. É uma crítica, é uma autocrítica que a direita tem que fazer. A direita tem que ter posições firmes, mesmo que sejam impopulares, mesmo que traga prejuízos a curto prazo, mas você precisa se manter firme no teu posicionamento. Só assim que realmente você vai fidelizar cada vez mais um lado político no Brasil e cada vez mais você vai conseguir realmente ali se projetar como uma figura de verdade. O Tarcísio não consegue se alavancar como uma figura grande no Brasil exatamente porque ele é muro. Porque cada hora ele vai para um lado. Se ele se mantivesse firme no posicionamento ali, cara, ia ter uma parte da população que ia estar lá apoiando ele, mesmo que tivesse uma grande parte contra, mas ele ia conseguir cada vez mais aí levantar um público fiel a ele. Hoje você não tem público fiel a Tarcísio. Hoje o público do Tarcísio é o público do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, mesmo com as suas incoerências e muitas coisas, ele se mantém firme no posicionamento dele. Já o Tarcísio não, fica dançando sempre de um lado para outro, por isso que não consegue aí reter ninguém, tá? Mas essa é a minha opinião, essa é a minha percepção. Eu quero saber a sua aqui nos comentários. Você concorda comigo? Você discorda? O que você acha aí desse beijamão, desse beija-pés aí, desse pedido de pinico, desse pedido de desculpas, desse errei, fui moleque que o Tarcísio foi lá fazer pro Xandão? Você acha uma coisa ridícula, assim como eu acho? Ou você acha que não, que ele tá certo, que realmente ele tinha que fazer isso, que é o melhor mesmo, pensando em 2026? Enfim, diga aqui nos comentários qual é a sua opinião, qual é a sua percepção em relação a isso. Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas a entenderem aí o pedido de desculpas, o pedido de pinico que o Tarcísio foi lá pedir para o Xandão, clica no botão de compartilhar e manda esse conteúdo para os teus amigos, para os teus conhecidos, para todo mundo que você sente que pode se beneficiar desse conteúdo e entender melhor o que vem acontecendo nos bastidores de Brasília e principalmente nos bastidores aqui da relação entre Tarcísio e os ministros do STF. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e não esqueça também de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados, com tudo que vem acontecendo na política e na geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.